Bom, eu sou o professor Sérgio Amadeu e eu vou tratar nessa videoaula do quadrimestre suplementar de 2020, né, do tema do feminismo e da ciência. A gente vai usar um texto da Londa Schbinger e o texto tem esse nome, o texto base tem esse nome, O Feminismo Mudou a Ciência, né? A Londa, ela, Schbinger, ela é professora de história, né, é, no departamento de história da Universidade de Stanford. Ela é doutora em Harvard. Ela é uma autoridade internacional em história de gênero na ciência, né? E ela é, vamos dizer, coordena um projeto de inovações de gênero em ciência, medicina, engenharia e meio ambiente, né? E ela é membro da Academia de Artes e Ciências dos Estados Unidos. É uma pessoa altamente qualificada e o texto dela, né, o feminismo mudou a ciência, essa pergunta que nomeia essa obra dela, um texto muito aclamado, né, muito importante entre os cientistas e entre os intelectuais em geral, né? É, ela tem outros textos, né? Ela tem, por exemplo, o texto A Mente Não Tem Sexo, né? É, e aí tem um subtítulo, né? As Mulheres e as Origens da Ciência Moderna, né? Não está traduzido em português, é The Mind Has No Sex. Quer dizer, é uma pergunta provocativa, né? Mas que o trabalho dela é incômodo, né? Para toda uma estrutura organizada em torno de uma neutralidade de gênero da ciência, né? Que a gente viu em outras situações, né? Que é bastante complicada, né? Quando você vai analisar as bases, né, e a dinâmica e a organização da ciência, né? É, a Schbinger, ela organizou um texto em 1989, né? Esse texto dela A Mente Não Tem Sexo já é bastante antigo, né? E ele focou na história do século XVIII da ciência, né? Em especial da medicina, né? É, e é bastante curioso o que ela encontrou, né? O livro foi um dos primeiros trabalhos acadêmicos, né? Tentando investigar o gênero e as mulheres, né? Nas origens da ciência moderna ocidental. Então ela expõe o mito, vamos dizer assim, do corpo natural, né? O mito do conhecimento neutro. E a Schbinger, ela demonstrou que a reivindicação de objetividade, né, era o elemento que mantinha um sistema que deixava invisível e fazia parecer justa a exclusão de mulheres, né, na ciência. E ela, né, a Londa Schbinger, ela vai mostrar que as mulheres já estavam prontas e dispostas a ocupar lugares na ciência já no século XVIII, né, no período moderno, vamos dizer assim, na astronomia, na física, na matemática, na botânica, na anatomia. Mas ela identificou primeiramente que essas mulheres, né, e as estruturas da sociedade europeia, de certa maneira, se moveram e deixaram que algumas mulheres se colocassem, mas logo em seguida isso foi, na verdade, retalhado, os caminhos foram bloqueados, né? E a Schbinger, ela conta a história da astrônoma, né, germânica, né, a Maria Margaret Wilkelmann, e descreveu os caminhos, né, que ela trilhou quando ela se candidata para ser astrônoma na Academia Real de Ciências de Berlim, depois que seu marido morreu em 1710, né? E apesar de ter apoio do Leibniz,
ela foi rejeitada. E a partir disso, então, a porta se fecha, segundo a Schebinger, para as mulheres astrônomas nos próximos séculos, né? Então, essa ideia de que a mulher não tem vocação e não pode praticar ciência, ela 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 está no senso comum, né? É tal como você dizer que mulher não gosta de jogar bola, ela só gosta de boneca. Todos os estereótipos estão colocados, mas eles são colocados de uma maneira mais, vamos dizer, profunda, elegante no caso da ciência, né? E é, a parte mais conhecida do livro, né, desse livro, né, que eu estou me referindo, os esqueletos no armário ou no closet, né, traduzindo literalmente para o português, onde ela conta a história das primeiras ilustrações de esqueletos de mulheres, né, na anatomia europeia. A Schebinger, ela argumenta que existe uma tentativa de definir a posição das mulheres, principalmente as mulheres brancas de classe média na sociedade europeia, e na ciência, né, em particular, como algo que está expresso nas representações do esqueleto feminino. Então ela vai mostrar, né, um grande debate que emerge sobre pontos fracos, pontos fortes desses esqueletos, com foco em representações do crânio, na medida da inteligência, da pelvis, na uma medida da fertilidade, enfim. Essas expressões que depois vão se tornar senso comum, muitas vezes preconceitos, elas nascem de tentativas científicas, né? Depois dos anos de 1950, a anatomia de diferença de sexos, ela forneceu uma espécie de base para construir relações naturais entre sexos, né? E daí se decorre várias coisas, né? A construção, segundo a Schebinger, aparentemente superior do corpo e da mente masculina vai surgir ali, vai se avantajar ali, né? Ela vai ser usada para justificar o papel social da mulher também, né? Ao mesmo tempo, as particularidades do corpo feminino justificaram o seu papel natural como mulher, como esposa, como submissa, como do lar, né? As mulheres não deveriam ser iguais aos homens na ciência e na sociedade, né? Então a Schebinger vai discutir esse tema, né? Que ela já vem desde antes, né? Quando ela trata esse texto, né? A mente não tem sexo, né? Ela vai continuar suas pesquisas, né? E ela vai argumentar que as mulheres elaboram o saber científico nesse texto que eu sugeri a vocês, né? O feminismo mudou a ciência. A Londa Schebinger, ela vai dizer que as mulheres elaboram o saber científico de maneira diferente do modo competitivo, reducionista dos homens. Elas tendem a ser pensadoras mais holísticas, integrativas, mais pacientes, persistentes, mais atentas em detalhes. Então elas estão mais dispostas a esperar que os dados das pesquisas possam permitir maior profundidade na análise, né? E ao invés de forçar respostas ou querer simplesmente a fama, né, a partir de uma iniciativa original, né, dessa competitividade, né, do que existe, que você poderia dizer que talvez não é só masculina, ela é alargada pelo sistema capitalista, que é o sistema baseado na competitividade, no forte engolindo o fraco, enfim, quem tem mais capital engole quem tem menos capital. Mas ela não considera isso. Para Schebinger, essa maneira feminina de perceber e fazer ciência é uma variável importante e poderosa, capaz de alterar o que os cientistas estudam, ou a escolha de tópicos de pesquisa, né? Então, ela vai explicar que o acesso restrito de mulheres à carreira científica
ocorre basicamente por três razões. A primeira é a estruturação social em torno de interesses e do poder masculino, do patriarcado, né? O segundo é a total cisão entre a esfera pública, que é dirigida pelos homens, e a esfera privada, que é o mundo da casa, do íntimo, que é dirigido pelas mulheres, né? E a terceira coisa é a dissociação entre o saber considerado científico e o senso comum. Então, a Schbinger ela examina o lugar da mulher na academia e na ciência, deixando claro que que se apropria da perspectiva feminista. Ela não fala de um lugar neutro. Ela não ignora que o feminismo em si tem diversas correntes, é um fenômeno muito complexo, mas ela parte de uma dessas correntes feministas, né? Então a Schbinger ela explora as discrepâncias entre o feminismo liberal e o que ela chama de feminismo da diferença. Para ela, o feminismo liberal, que ela qualifica como tal, é também chamado de feminismo científico, empirismo feminista ou feminismo igualitário. Para Schbinger, tornou mais visível enquanto movimento nos Estados Unidos na década de 70, de 1970, no século XX, né? E um problema crucial que ela aponta nessa visão feminista é a tendência de ignorar ou mesmo negar as diferenças no pensar e no agir entre homens e mulheres. Na verdade, a Schbinger reivindica a diferença, né? Isso é bastante interessante. Nesse caso, a semelhança e a assimilação seriam bases para a igualdade entre dois gêneros, né? De modo que as mulheres deveriam ser e agir como homens, né? Ela recusa isso, essa ideia dessa igualdade, né? Porque segundo ela a mulher é diferente tem diferenças do homem, né? E ela vê que muitas vezes é ruim você aceitar não uma igualdade de direitos, mas essa igualdade extrema, física, etc., que ela rejeita, né? Ela não considera que as mulheres deveriam se adequar à ciência masculina para ser incorporadas por ela. Ela acha isso incorreto. Por isso que ela fala de um feminismo de diferença. No início dos anos 80, as feministas começaram, né, a perceber essa dimensão da Schbinger, né? Então o importante, né, é construir uma vertente com ênfase na diferença e não na semelhança entre homens e mulheres, mas com essa diferença ela viabiliza a mulher na ciência e não impede que a mulher participe da ciência, né? Então essas diferenças resultariam antes de um determinismo cultural do que biológico, né? Mas vamos lá. O feminismo de diferença foi uma tentativa de recuperar as qualidades que a sociedade ocidental desvalorizou como femininas, né? Como subjetividade, cooperação, empatia, nada disso valeria, né? Essa nova tendência do feminismo da diferença também defendia o argumento que para as mulheres alcançarem a igualdade na ciência, de direito, né, de poder fazer ciência, as mudanças deveriam ocorrer não somente, vamos dizer assim, para viabilizar as próprias mulheres, né? Assim, nas salas de aula, elas deveriam ocorrer nos currículos da ciência, nos laboratórios, nas teorias, nas prioridades dos programas de pesquisa. Então é bem curioso isso, né? No século XIX, por exemplo, a escritora alemã Elise Ausner, ela já tinha essa visão e ela argumentava a natureza superior da mulher, que poderia reordenar a ciência, direcionando o conhecimento
para longe da busca de poder e da direção em direção mais à igualdade, à liberdade, à fraternidade da humanidade. Né? Essa escritora alemã propunha isso, né? Porque ela não acreditava que esses ideais feministas pertencessem apenas às mulheres. Eles poderiam construir uma cultura de superação da violência, da competitividade extrema, do machismo e tal. Bom, mas o que me interessa discutir aqui com vocês, trazer para vocês? Que a ciência não é neutra em relação ao gênero, é isso. O grande valor do feminismo da diferença, conforme aponta Schbinger, tem sido de refutar a ideia que a ciência é neutra em relação à questão de gênero. Né? Então ela vai revelar, por exemplo, valores importantes, né? Que geralmente atribuídos às mulheres têm sido excluídos do saber científico. Né? Então isso reforça a desigualdade ou a assimetria enorme entre o número de cientistas, homens e mulheres, né? O número de obras incorporadas na produção, na estrutura do conhecimento. Né? Então, claro que existem falhas também no feminismo da diferença. Né? A Schbinger vê duas grandes falhas. Né? Primeiro, a visão reducionista de uma mulher universal, desconsiderando a diversidade de classe, de orientação sexual, de geração, de nacionalidade, da própria população feminina. Ou seja, nem todas as mulheres têm os mesmos direitos, a mesma riqueza, as mesmas condições. Isso precisa ser considerado. Né? Em segundo lugar, a romantização dos valores tradicionalmente associados à mulher, que deixa escapar, por exemplo, a oportunidade de discutir os estereótipos masculinos enquanto práticas que são dominantes, né? E que estão no lugar do poder nessa sociedade androcêntrica, né? Quer dizer, se você for ver o androcentrismo, é um termo criado pelo sociólogo americano Lester Ward em 1903, e ele está intimamente ligado à noção de patriarcado, né? Ele não se refere apenas ao privilégio dos homens, mas também à forma com que as experiências masculinas são consideradas como as experiências de todos os seres humanos, né? A representação, por exemplo, de Deus. Deus é a expressão do homem masculino e não da humanidade. Né? É curioso isso, né? O Deus, as imagens de Deus nos cultos religiosos é uma imagem masculina, do poder masculino, né? Então, essa ideia, mas não é só na ideia religiosa, ela é cultural, ela é civilizatória, ela é universal. Essa universalidade a humanidade ser caracterizada como o masculino, né? E ela aponta isso, né? Essas duas questões, né? Já na década de 1990, as características femininas passaram a ser vistas como fenômenos culturais específicos e generalizou-se, né, o pensamento feminista, que as mulheres têm maneira de ser distintas, e ela trabalha nessa chave, a Schbinger, né? Então, as mulheres valorizam mais o contexto, a comunidade, do que princípios abstratos, segundo a Schbinger, segundo os levantamentos que ela fez. Elas usam mais o conhecimento integrado, o pensamento contextualizado, o discurso colaborativo, do que o conhecimento isolado, que privilegia regras, padrões impessoais, abstratos. E essas maneiras femininas de fazer ciência foram sendo sistematicamente excluídas das formas dominantes de fazer ciência, e o livro da Schbinger é uma análise crítica dessa forma de exclusão legitimada pelas ideologias vigentes. Né? Então, na primeira parte do livro, né, a Schbinger vai discutir a história e a sociologia da mulher na ciência, né, argumentando pela necessidade de encorajar a participação das mulheres nos campos
tradicionalmente reconhecidos como científicos, como física, química e biologia. Né? A Schbinger, ela informa que as mulheres só foram admitidas nas universidades americanas na última década do século XIX e até recentemente, pela metade do século XX, ainda eram desencorajadas para tentar a carreira de professor em áreas como a bioquímica, por exemplo. É curioso isso, né? A segunda parte do livro dela é dedicada à questão de gênero em relação à cultura da ciência, né? Defendendo uma reformulação muito substancial de todos os modos de se compreender o que é a ciência. Então, para que mais mulheres possam abraçar a carreira acadêmica científica, temos que, segundo a Schbinger, abandonar a pressuposição tradicionalmente aceita que embasa a cultura profissional. Quer dizer, a atividade profissional pressupõe, por exemplo, que um cônjuge fique em casa. Na maioria é uma mulher, né, a dona de casa, e hoje pode ser um marido também, mas ela propõe que isso é um problema, né? E esse acesso a seu trabalho não remunerado é que vai garantir a estrutura básica: alimentação, limpeza, cuidado dos filhos, né? Para que o profissional possa trabalhar, por exemplo, que o cientista possa ser cientista ou a cientista possa ser cientista, né? Então, a terceira parte enfoca a conexão entre questões de gênero e o conteúdo da ciência. Bom, a Schbinger alerta para a necessidade de abrirmos novas questões de pesquisa que possam dar conta dos problemas da sociedade contemporânea. E nessa última parte do livro, a Schbinger vai analisar situações em que questões de gênero influenciaram o conteúdo, o financiamento de várias áreas das ciências, né? Bom, segundo essa perspectiva, a cultura vigente, né, determina o modo como dirigimos nossa atenção, quer dizer, ao mundo que está à nossa volta, né, a maneira particular de fazer ciência, guiada pela construção de instrumentos que desvelam, que revelam certos tipos de objetos, enquanto ao mesmo tempo escondem outros tipos, né? Então, o ponto que a Schbinger enfatiza ao longo do livro é que tanto as feministas quanto seus mais ferrenhos opositores concordam atualmente que o espaço das mulheres, que as mulheres tentam construir uma carreira dentro e fora da vida acadêmica é exíguo, é estreito, e que ele deve ser ampliado. Isso todo mundo concorda. E, só relembrando, que ela vai dizer que o acesso restrito das mulheres à carreira científica ocorre por 3 razões. A estruturação social em torno do patriarcado, né, dos interesses masculinos. 2, a total cisão entre a esfera pública, que deve ser feita pelo homem, e a esfera privada, que deve ser conduzida pela mulher, a mulher que cuida da casa. E 3, a dissociação entre um saber considerado científico e um senso comum. Então ela aponta isso que vai enquadrar essas dificuldades que, segundo ela, vão explicar esse acesso restrito das mulheres. O texto da Schbinger nos leva a compreender muito o sentido da palavra gênero, que esteve muitas vezes exageradamente por muito tempo associado à essência do conceito de sexo e a ideologias que prescreviam características e comportamentos aceitáveis para homens e para as mulheres. E ela diz que não. Para ela, gênero deve ser entendido como compreensão multidimensional e dinâmica, né? Que significa que ser homem ou mulher dentro de contextos sociais específicos, ou seja, o gênero é uma construção social. Ele é performativo, uma vez construído, ele vai gerando a sua replicação, uma série de comportamentos. De certa maneira, é óbvio, você vê aqui uma pequena relação com outras pesquisadoras e pesquisadoras que trabalham essa questão de gênero, né? Que dizem, mas que estão mais ou menos confirmando essa questão. Então, era isso que eu queria reforçar
eu propus que vocês lessem um texto, a conclusão desse texto da Schebinger, né, que eu estou usando aqui para a gente discutir as mulheres e a ciência, o gênero e a ciência. E o texto base é O Feminismo Mudou a Ciência. E quem se interessar deve ler esse texto inteiro e ler as outras obras da Londa Schebinger. Mas também não deve esquecer que a gente tem a Donna Haraway com o Manifesto Ciborgue. Tem outras feministas muito interessantes que são cientistas aclamadas e que quem se interessa por isso deve ler. Valeu, pessoal. Era isso que eu queria trazer nessa nossa videoaula sobre o feminismo e a ciência. Bye. Até a próxima.